Olá, tudo bem? Hoje quero falar de um dos escritores que eu mais amo, Marcel Proust. Deixa eu mostrar o rostinho dele para vocês. Esse aqui eu vou mostrar em outro vídeo sobre biografias. Eu tenho duas edições do Em Busca do Tempo Perdido. Tem esta edição aqui da Nova Fronteira, que é uma das mais recentes. Eu tinha esta edição em capa dura também, um box azul com uma foto do Proust aqui. Essa edição aqui ela é traduzida pelo Fernando Pi. Aqui nós temos os 7 livros do Em Busca do Tempo Perdido. É uma edição de 2016. Nesse volume 1 nós temos No Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor. Neste volume 2, O Caminho de Guermann, Sodoma e Gomorra. E nesse volume 3, A Prisioneira, a Fugitiva, O Tempo Recuperado. Então aqui nós temos 3 volumes, né? Ou melhor, 3 livros no volume 3º. Volume 1. No Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor. O romance tem uma energia rejuvenescedora. Proust nos revela muito sobre a experiência humana. William C. Carter, autor de Marcel Proust, A Life. Em Busca do Tempo Perdido é uma das maiores criações da literatura mundial. Dividida em 7 livros, a obra-prima de Marcel Proust foi publicada entre 1913 e 1927, e sua beleza e força vão se revelando cada vez mais impactantes com o correr dos anos. A presente edição da Nova Fronteira conta com a primorosa tradução de Fernando Pi e é dividida em 3 partes. Como eu falei, nesse primeiro volume aqui, No Caminho de Swan, que se introduz os personagens e os lugares que irão modelar o grandioso cenário da obra, e A Sombra das Moças em Flor, que narra a juventude do protagonista, criado pelo escritor francês. Depois, o volume 2, bem grossinho, né? Os temas centrais aqui dessa magistral obra proustiana são o tempo e a memória. Nas palavras de Fernando Pi, tradutor dos 7 romances, Proust analisa a passagem do tempo em seus personagens, mostrando como eles apresentam diversos aspectos no decorrer da narrativa. Mudam de ideias, de gostos, de sentimentos e às vezes até de personalidade. As criaturas de Proust são vítimas desta circunstância e condição predominante, o tempo. Não há como fugir das horas e dos dias, nem de amanhã, nem de ontem. Samuel Beckett, escritor e dramaturgo, quem disse essa frase. Nesse segundo volume, então, O Caminho de Guermann expõe um importante período na vida do narrador, a morte de sua avó. E Sodoma e Gomorra retrata a homossexualidade na sociedade francesa do fim do século XIX, assunto que, de certa forma, permeia todo o romance. O volume 3, que contém 3 livros, A Prisioneira, A Fugitiva, O Tempo Recuperado, é composto, então, por essas obras que foram publicadas após a morte de Proust e, apesar de não terem sido deixadas em versão definitiva pelo autor, estão completamente finalizados quanto ao conteúdo. Então pode ler tranquilo, que a história ela se fecha e é também circular, né? Fecha-se então o ciclo do Em Busca do Tempo Perdido, uma obra monumental que deixou marcas eternas na literatura. Tem uma citação aqui do O Globo. Que a recherche, como diz os franceses, ainda seja discutida, é prova de um dos pensamentos de Proust. Só pela imaginação e pela lembrança o passado ganha significado. Para ele, que morreu em 1922, aos 51 anos, ao recriar a realidade por meio de sua visão particular, o artista consegue vencer o tempo. E uma das grandes metáforas aí da abertura é quando ele toma um chá, aqui é café, né? Comendo aquele pãozinho francês lá chamado La Madeleine. E quando ele coloca aquele pão na boca e bebe o chá, ele relembra todo o passado. Como quando você ouve uma música, sente um perfume, tudo volta na sua mente. Eu li já faz uns anos esta obra. Quero reler com mais vagar, com mais atenção. E eu tenho
em 7 volumes. A edição mais antiga, traduzida por vários autores. Mas eu queria isso aqui, eu achei em São José do Rio Preto. Aqui, olha. Deixa eu ver se tem essa coisa, a data. Não coloquei, eu sempre coloco a data. Era meu sonho ter separado. Eu sei que acho que a Nova Fronteira tá lançando separadamente. Não sei se a tradução é do Fernando Pi. Esse ano lançaram 2 volumes. Eu não gostei muito do título. Lá fala do lado de Swan, aqui no caminho de Swan. Embora o personagem, o narrador, o Marcel, que é um alter ego aí do escritor, ele vê a casa desse Swan, que é um personagem, no lado aí, não sei se é esquerdo ou direito da estrada. O caminho que vai para essa casa. Então pode ser também do lado de Swan. Mas eu gosto mais no caminho de Swan. Não comprei, porque eu não sei se compensa eu ter... Eu amo esse livro, né? Maravilhoso. 3 edições da mesma obra, talvez sim, né? Textos de apoio. Essa obra é fantástica, ela é perfeita, né? Ela é maravilhosa. Esse é um dos grandes livros franceses da literatura mundial. Vale a pena ler sempre. Então aqui, olha, tem o primeiro volume nessa edição da coleção Nobel, editora Globo de Porto Alegre. Olha que gracinha. Cada volume tem uma capa, assim, bem bonitinha. Esse primeiro aqui, No Caminho de Swan, foi traduzido pelo Mário Quintana. Deixa eu ver se tem a data. 1972, ano que eu nasci. O segundo volume, olha que bonito também. A Sombra das Raparigas em Flor. Gosto mais das como rapariga e não moças. Esse volume aqui foi traduzido também pelo Mário Quintana. 1973, esse aqui. Eu comprei em São José do Rio Preto em 2019, 11 de novembro. Gostei muito, tá bem assim, tá usável o livro. Tá ótimo. As moças ali em flor. Terceiro volume, O Caminho de Guermann. Mário Quintana também. 1972. Achei muito lindo isso aqui. Sodoma e Gomorra, traduzido pelo Mário Quintana também. Parece que eram outros autores que traduziam. Esse aqui de 71. Eu não li essa edição ainda. Quero ler com calma, nesses livrinhos assim separados. Isso aqui é um charme para quem ama literatura. Para quem ama literatura francesa, o Marcel Proust, A Sombra das Raparigas em Flores. Isso aqui é um mimo que eu quis me dar. Ter 2 edições do mesmo livro. Como eu faço com o Grande Sertão Veredas, que eu tenho várias edições. Esse aqui, como é muito precioso esse livro, eu tenho essas 2 edições. A Prisioneira. Sim, aqui já muda os tradutores. Lourdes Souza de Alencar e Manuel Bandeira. 1971. A Prisioneira. Albertine. A Fugitiva. Tradução de Carlos Drummond de Andrade. 1970. Olha aqui o personagem lá em Veneza. Gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui é maravilhoso. E o Último Tempo Redescoberto. Vamos ver quem foi isso aqui. Lúcia Miguel Pereira. Olha a Lúcia Miguel Pereira. 1970. Também tem uma capa linda. Então essas são as 2 edições que eu tenho de Em Busca do Tempo Perdido. Em um volume nesta caixa. Em um volume não, em 3 volumes nessa caixa. Os 7 livros. E os 7 livros separadamente. Mas não acabaram os livros que eu tenho do Marcelo. Aí eu tenho Albertina Desaparecida. O que é isso aqui? Isso aqui é uma versão de A Fugitiva alterada pelo próprio Proust, inédita até 1986. Sabiam disso? Foi durante o verão e o outono de 1922 que Marcel Proust introduziu modificações decisivas no manuscrito de Albertina Desaparecida. À exceção de alguns poucos contemporâneos do escritor, o seu irmão Robert, o Jacques Rivière e Jean Paulhan, ninguém até hoje teve conhecimento disso.
Foi necessário que um providencial concurso de circunstâncias permitisse descobri-lo em 1986. É este texto que agora se publica. Os proustianos aí aprenderão, emocionados, que o próprio Proust desejava que a última versão de Albertina Desaparecida fosse mais breve, mais densa do que aquela que até hoje se conhece. Graças a alguns retoques, acréscimos e reduções, Proust torceu o sentido do livro, nele injetando esses átomos de verdade, que por si sós ampliam o rigor de uma composição e lhe conferem o perfil definitivo. Em 1925, não fora possível ao professor Robert Proust editar a verdadeira Albertina Desaparecida. Já era tempo de entregar, enfim, à posteridade a derradeira forma de uma obra-prima. Esta edição de Albertina Desaparecida foi estabelecida por Nathalie Morioc, bisneta de Robert Proust, e Etienne Wolff. Esta edição é da Nova Fronteira, polêmica, né? É tradução do Ivan Junqueira e é de 1989. Então nós temos aqui, segundo os escritores, né, a versão definitiva. Tem até uma página aqui de facsímile. Que seria essa aqui, não seria, né, que está aqui a definitiva, a fugitiva, e sim essa, a Albertina Desaparecida. Vai saber, né? Importante que eu tenha as duas. Depois tem também Proust, Os Prazeres e os Dias. Aqui é O Indiferente, uma novela inédita. Esta edição da Nova Fronteira, tradução do Fernando Pi também, e é de 1983. Tudo que eu acho de Proust, gente, que eu não tenho ainda, eu compro. A escrita de Proust é a mais genial que conheço. Isso é o André Gide dizendo: procuro suas qualidades predominantes, não consigo encontrá-las. Ela não tem esta ou aquela qualidade, tem todas. Tão desconcertante é sua destreza que todo e qualquer outro estilo, perto do seu, parece afetado, desbotado, impreciso, sumário e inanimado. Em Os Prazeres e os Dias reúnem-se contos, novelas curtas, ensaios, reflexões, apontamentos, poemas e poemas em prosa, que constituem, na verdade, os primeiros textos publicados de Marcel Proust, além da novela inédita O Indiferente. Esses textos valem pelo que mostram das características da futura obra exemplar do autor, de Jean Santel e Em Busca do Tempo Perdido. La recherche du temps perdu, a recherche na procura do tempo perdido. Sobretudo o empenho em traduzir literariamente o seu mundo e a sua sociedade, através da análise psicológica, da dissecação dos personagens, como melhor meio de denunciar o vazio e o tédio de suas vidas. Marcel, como Shakespeare, Guimarães Rosa, é para a vida inteira. Eu tenho esse pequenininho aqui também, Sobre a Escrita, um texto inédito no Brasil, foi publicado em 1905, sendo anterior a Em Busca do Tempo Perdido. Tradução do Carlos Vogt, editora Pontes, é de 2011. Aqui ele vai falar da importância da leitura, né? É um texto de não ficção, onde Marcel reflete sobre a leitura, que é coisa melhor. E tenho esse também, que saiu uma nova edição agora, Jean Santel, aqui na coleção Grandes Romances, do Marcel Proust. A tradução é do Fernando Pi também, e é de 1982. Achei tão bonita essa capa, eu gosto dessas edições aqui antigas da Nova Fronteira. Posso chamar este livro de romance? É menos, talvez, e muito mais. É a essência mesma da minha vida aí recolhida, e sem intromissão de qualquer outra coisa, nas horas de dilaceração em que ela decorre. Este livro jamais foi feito, este livro foi colhido. Marcel Proust, gente, vocês sabem, ele ficou lá os últimos anos da vida, fechado no apartamento em Paris, escrevendo, compondo seus textos, refletindo sobre a vida. Então é um homem que vive para escrever, né? E que morre também em decorrência dessa entrega escrita, né? Jean Santel é o primeiro texto em que o autor de Em Busca do Tempo Perdido se confronta com a arte de narrar. Romance da formação de um jovem, Jean Santel lê-se não apenas como embrião da obra-prima posterior Em Busca do Tempo Perdido. Ele próprio, em não poucos momentos, já obra-prima também,
traz a marca do gênio proustiano, sobretudo a coragem de mergulhar no efêmero de toda a paixão humana e aí dissecar a passagem do tempo que tudo avilta e corrói. Nossa, que trem gostoso, né? Amo Marcel Proust. Esse é o primeiro vídeo sobre ele, sobre a obra que eu tenho dele. E depois eu vou fazer um outro em seguida sobre os livros, biografias e livros comentando a obra do Marcel. Leia Marcel Proust. Se você ainda não conhece, não tenha medo, é muito bom. É uma reflexão sobre a vida, sobre você mesmo. E é um deleite para a alma. Um abraço, até mais.